Fala aí, galera, bem-vindo ao canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é frequentador, para quem não é, para quem é inscrito, para quem não é. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente. Eu estou com esse notebook aqui, que é um HP Pavilion DV5 1260BR de 2009, um aparelho que naquela época custava seus R$ 2.300. Comprei esse notebook baratinho porque ele estava com defeito, ele está com Windows Vista. Só que ele não estava funcionando, tava dando tela branca. Eu acabei resolvendo o problema, fiz o Vista funcionar direitinho nele e tal, mas ele estava meio lento. Agora ele está com o Windows 10 Home, que eu instalei. Deixa eu botar aqui o painel de controle. E aí eu vou mostrar que ele está com o Windows 10. E eu vou instalar o Windows 11 Tiny nele, que é o Windows 11 que ocupa seus 9 GB e meio, 10 GB. E vou ver se ele fica muito melhor. Vou fazer os comparativos de benchmark dele antes, para depois eu conferir. E vai ser o que a gente vai fazer nesse canalzinho humilde hoje. Então, se você gosta desse tipo de maluquice, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para essa loucura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, dá essa forcinha para nós e vamos para a brincadeira. A gente está aqui em painel de controle e eu vou reabrir a página de sistema dele. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Vou reabrir o sistema. Ele está abrindo configurações. Ele está um pouquinho lento porque eu estou baixando aqui, ó, a ISO do Windows que eu vou colocar. Tá vendo? Ó, Windows 11 Tiny. Sem sistema de segurança e etc. Blá, blá, blá. É só para fazer um teste mesmo, então. Vamos lá. Abrir sistema. Tá dizendo aqui, ó, desktop RH1 CPU. Com processador AMD Thurion X2 Dual Core Mobile RM70 de 2 GHz. Tem uma RAM instalada de 4 GB, utilizando 3,75, tem ID de dispositivo, ID de produto, sistema operacional de 64 bits com processador baseado em x64. Uma coisa que eu já tenho que dar uma verificada nisso, mas eu já explico para vocês por quê. Edições do Windows, tá instalado aqui, ó, o Windows 10 Home, edição 22H2, instalei agora, dia 4 de abril, hoje é dia 18/4, tá? E é isso, ele funciona bem, ele não é um notebook que está funcionando mal, não fosse o fato de eu estar fazendo o download aqui da ISO que eu vou fazer, que é uma ISO que tem 3,6 GB, ele ia dar bom. Mas vamos lá, no monitor de desempenho dele, eu vou abrir aqui, ó, gerenciador de tarefas. Por incrível que pareça, ele tá morrendo aqui, ó, nos 97%, mas já tá baixando, ó, 44%. O que eu achei que ele não ia viver bem nessa condição de ter um Windows 10 instalado num sistema que funciona com linhas de antigamente, né? A gente tá falando ainda de um processador que ele é dual core, ele tem 2 núcleos, 2 threads, ele não é nada moderno, ele não chega perto, por exemplo, da configuração do Intel Core 3. Por exemplo, ele não chega perto dessa configuração. Mas ele tá vivendo com 22, 24%, ó. Tá gastando 65, 67% de memória num computador que eu estou com Chrome aberto, certo? Estou com Microsoft Edge aberto, estou com a página de configurações abertas e o monitor ainda aberto. Vamos ver aqui, ó, desempenho. Ó, ele não tá sofrendo. Para um processador antigo que está rodando somente numa velocidade de 2 GHz, principalmente sendo som dual core, ele não sofre. Tá? Memória, ó, ele está usando 2,6 de 3,7. O HD, que também, por ser um HD antigo, esse é um HD de 250 GB, acredito que seja um Western Digital. E ele está indo bem.
não tá sofrendo. Até o sistema de Wi-Fi dele também tá indo certo, ó. Tudo certinho, monitor de desempenho, mas eu quero instalar um Windows 11, que é um sistema operacional mais leve. Por exemplo, não tem metade dessas maluquices aqui, ó. Para inicializar, eu vou verificar aqui, abrir o CPU-Z, fazer o benchmark dele. Depois que eu fizer o benchmark dele, aí a gente vai começar a instalação do Windows 11. Assim que ele baixar, ó, ele já abriu aqui. Vamos no CPU-Z. O CPU-Z vai me dizer mais informações sobre o que eu quero dele. Enfim, eu preciso falar com vocês sobre memória RAM, tá? Apesar desse computador ele ser uma máquina de 2009 que custava muito caro para a época, a gente tá falando de R$ 2.300, ele tinha 3 versões a essa época e essa era mais cara, porque teve a geração seguinte que já era a DV5 2040 que vinha com um Intel Core i3 e 5 e não tinha com a versão i7, mas já não era mais um processador de 65 nanômetros, tá? Então aqui, ó, ele tá dizendo, ó, é um AMD Thurion X2 RM70, vinha com TDP de 37,2 watts, soquete é S1, a gente precisa ficar atento nessa informação e eu já vou falar sobre isso. 65 nanômetros, gasta 1,125 volts, certo? Core Speed, ó, 2014. As caixas dele, ó, 2 de 64, né? São os famosos threads dele. Ele só tem um soquete, 2 core, 2 threads. Então dá 2 vezes 2, 4, por isso que tem 2 e 2. Aí a mainboard dele tá dizendo aqui, ó, que é uma mainboard fabricada pela Quanta, né? Direitos da HP. E tem uma entrada PCI Express 2.0. E eu vou falar sobre PCI Express caso a gente fosse fazer algum upgrade dele. Memória, tá vendo? Ó, ele funciona em DDR2, 4 GB, sistema Unicode. Aqui ele tá dizendo, ó, slot 1, DDR2, 2 GB, PC2 6400, 400 MB. Módulo fabricado pela Samsung no mês 12 de 2009. Ele é dual core. Até aí, tudo certinho. Esse Ranks Dual, eu vou pegar um pente de memória e vou mostrar para vocês o que é. Então vamos lá. Quando eu falo de rank, igual eu apontei, ele está dizendo que o rank é dual. Por quê? Isso aqui é um pente de memória. A gente tem mania de falar pente, mas na verdade não é pente, né? É módulo de memória. Enfim, o módulo de memória, ele está aqui. Tá vendo? Tem a marca Smart. A primeira linha tem uma informação. Na segunda linha ele tem a informação que ele é 1 GB, 2R16. Quando ele tem o 2R, ele quer dizer que ele é 2 rank, então ele é dual. Por quê? Ele passa e transmite informação pelos dois lados desse famoso pente, né? Do que seria realmente o pente. Então ele faz as duas informações, tanto de entrada e saída, pelos dois lados. Se ele tivesse escrito 1R8, 1R16, tanto faz, ele mesmo tendo a informação dos dois lados, ele passaria a informação por um, receberia pelo outro, mas ele não faria trânsito dos dois lados. 2R alguma coisa, quando ele diz que ele é dual em alguma coisa, ele diz que ele é capaz de fazer isso mais rápido, independentemente da velocidade dessa memória. Mas enfim, esse computador ele é um notebook antigo, de 2009. Ele está engatado aqui, ó, com uma Radeon Graphics de 3200. Não é uma placa gráfica muito boa, não é muito boa assim, digamos, para o padrão dos dias atuais, mas para a época era muito boa. Como eu disse, esse era um notebook que custava caro. Eu vou até buscar aqui a informação para que se tenha uma ideia que quando eu peguei esse notebook, eu fui testar ele e tal, eu busquei essas informações, tava falando sobre ele, ó.
O 1220BR, ó, a pessoa pagou 1.999 para ele. E isso eu tô falando de dados de 2009. O outro, que é esse aqui, o 1260BR, ele já era um notebook. Aqui, ó. O Note que ele tá falando que é o 1220BR, DV5 1220BR, ele tava com um preço de 1.799 e o 1240 e o 1260, eles custavam 1.999 o 1240 e 2.199 o 1260, que é esse com a placa AMD Graphics, com o processador AMD Thulium X2 Ultra Dual Core, nesse caso o RM74, porque o RM70 era o que ficava na 1240BR, que também tinha 2 GHz, só que a memória cache era de 500 megas. Nesse caso, quando eu fui instalar o Windows Vista, ele me deu muito trabalho. Mas enfim, vamos fazer o benchmark dele, porque o benchmark vai me dizer muito sobre como ele se comporta em dual core e no single core. Ele está indo, ó, vai iniciar a fazer o bench, ele demora um pouquinho, só que ele está muito fraco, ó. Ele está fazendo a 146.8, que é de se esperar por um processador dual core fraco, e 71 no single thread. Então 146, 71. Essa é a referência que eu quero fazer para quando ele for instalado já o Windows 11, quando ele já estiver funcionando o Windows 11, vamos ver como ele vai ficar. Eu não vou fazer estresse CPU, porque como eu estou baixando um aplicativo, estou baixando uma firmware, então todo o benchmark que eu fizer aqui está prejudicado. Então nós vamos abrir o fundo desse notebook. Então, falando sobre a traseira desse notebook, falando sobre as possibilidades para ele, a gente tem o que pode ser melhorado basicamente em qualquer notebook. HD, armazenamento, slots, né? No caso, os módulos de memória RAM. Nesse daqui que está com 2 módulos DDR2 de 2 GB, totalizando 4 GB. E basicamente é isso que você pode fazer, e você pode fazer melhorias gráficas nele, o que não é o muito comum. O que é que acontece? Para esse notebook, você não consegue fazer muita coisa melhor do que trocar os slots de 2 para 4 GB cada um, porque achar um slot de memória, um módulo de memória de 4 GB para você comprar o par e mudar de 4 para 8 GB é extremamente difícil, você precisa pesquisar muito, e quando você encontra, os preços são extremamente absurdos, se você levar em consideração que é um slot de memória DDR2. É claro que se você tem um notebook que você garante que ele vai funcionar bem, e como é o caso do DV5 1260, ele vai funcionar bem, você pode ter essa opção, que para mim não vale a pena, entendeu? Porque eu tenho um notebook extremamente potente. Dito isso, o que eu posso fazer para melhorar ele? Trocar o HD por um SSD SATA. A entrada SATA é aqui. Você só pega ele, compra um HD, instala como se fosse um HD externo. Eu tenho um igual, ó, um Western Digital de 320 GB.
Mas aqui é um HD comum e eu vou explicar por que eu uso HD comum e não uma SSD. Mas você pode colocar no seu notebook uma SSD. Por quê? Como ela é uma memória flash, como se ela fosse um grande pendrive, a leitura e transferência do arquivo é muito mais rápida. E aí a gente vai ver sobre o preço disso depois. Mas infelizmente trocar o processador não vai dar. O processador desse notebook, ele é um AMD Radeon, mas o soquete dele é um soquete S1 de primeira geração. São poucos os HD, ou são poucos os processadores que servem para ele. Normalmente é esse Thurion, o Athlon ou o Core 2 Duo da Intel. Só que eu vou mostrar para vocês na frente dele e vocês vão entender por que não vale muito a pena trocar esse HD e graças às limitações da memória também, a única coisa que a gente pode fazer é trocar isso daqui, certo? Então deixa eu fechar o notebook e virar ele ao contrário novamente. Tá aqui, ó. Eu achei, ó, um kit de memórias 2 de 4 GB, ou seja, 8 GB para notebook HP DV4 2112BR. Você não vai achar. Então, e quando acha, ele custa muito caro a ponto de não valer a pena. Que se você gastar o dinheiro dele e o do SSD mais o do processador, você vai ter um computador que, para as contas de hoje, seria muito mediano e não daria nada. Aliás, foi nessa loja mesmo que eu tinha achado, ó, 2 de 4 GB. R$ 337,12. Se você for levar em consideração que dá mais do que $50, na importação vai custar o dobro. Então sairia por 600 e lá vai paulada. No final das contas, fazer isso já não daria. Enfim, o ideal é você comprar, para melhorar, você compra um SSD SATA. Você não precisa comprar um de 1 TB, compra um de, sei lá, 500 GB, dá uns 300 conto. E aí você já vai melhorar muito, que boa parte da perda, ó, um Crucial, que é uma marca boa, está sendo vendido na Amazon, R$ 239,89 com 500 GB. Ele está com 250, que para mim ele já está funcionando bem, mas o que faria ele andar mais rápido seria esse gasto aqui, ó, R$ 239,89. Se a memória RAM dele de 8 GB desse boa e barata para cá, você não ia ter muito problema com o processador. É lógico, para tarefas rotineiras. Para tarefas rotineiras. Não vai a pessoa achando que vai baixar o Call of Duty, o Counter-Strike, ou um jogo mais pesado nesse notebook e utilizar, porque não vai. Então vamos lá para fazer a brincadeira, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é baixar o Rufus. Baixei. E eu preciso me lembrar que eu estou fazendo isso no próprio computador que eu vou instalar o sistema operacional. Se você ver a luzinha ali, ó, você já está vendo a luzinha piscando, porque esses arquivos eu mantenho num HD externo. Porque como eu troco muito de computador e troco muito de avaliação para computador, inclusive consertando, ele sempre vai pedir que eu faça isso em vários computadores. Então eu só vou com o HD, procuro o software certo para o computador que eu vou utilizar. E para esses notebooks antigos que ainda tem BIOS antiga, MBR para GPT, ele vai me dar um pouquinho de trabalho. Então tá aqui, ó, múltiplas partições, bonitinho, que é o Sony de 8 GB que está instalado aqui.
que eu vou colocar aqui, ó. Eu tô com um pendrive da Sony de 8 GB aqui. Mas vou selecionar. Ele vai abrir a página para procurar, porque também esse arquivo está no HD externo. Vou aqui em Downloads. Eu tenho uma página própria para isso. Tiny 11. Abrir. Ele já está escaneando a imagem. E vou iniciar o processo. Agora eu vou desligar o computador e vou dar boot nele já no pendrive para ver o que acontece. Mas apertando o botão ESC, você pode apertar o F2, o ESC para mim eu acho que já vai ser suficiente. Pause Startup. Aí aqui ó, Boot Device Option, F9. E aí eu vou entrar no Sony. Deixa eu ajustar a tela aqui. Pronto. E vamos ver o que vai dar. Sony. E vamos ver o que ele vai fazer. Foi. Aí ele já mudou. Tá vendo que ele você já saiu com a janelinha quadrada. A janelinha do Windows até o 10, do 8 pro 10, ela tinha um formato que aqui era maior, aqui era menor. Ou seja, ele está tentando fazer o boot de instalação a partir do pendrive. Vou passar o tempo até ele fazer o boot, né? E vamos que vamos tentar instalar. Ah, que legal, agora que eu vi. Como esse notebook é mais antigo, ele não tem a opção anti-brilho, anti-reflexo, estamos aqui. Setup is starting. Bom, ele já está em inglês, mas também é uma configuração que não vai fazer diferença, porque depois eu mudo a linguagem, mudo para português. O importante é ele entrar a configuração de teclado ABNT, afinal de contas eu estou com um notebook fabricado para Brasil. É isso. Vamos adiantar mais um pouquinho o tempo também aí nesse Setup is Starting. Ó, entrou. English United States, não dá para mudar. Aqui já dá para mudar o tempo, ó. Eu posso já colocar Brasil. Português Angola. Português Brasil. E já tá aqui, ó. Brasil ABNT, não vou colocar ABNT2 porque o computador é antigo. Próximo. Aceitar. E aqui ele já está indicando o HD de 250 GB. Ok. E ele está indo. Vamos deixar o tempo correr agora. Como ele é uma versão simplificada e no Rufus eu dei a opção de já criar uma conta e tudo mais, agora ele vai fazer o processo mais rápido que a maioria deles faz. Lembrando, esse Windows 11 desse site que eu baixei, ele não é, entre aspas, uma versão oficial. Ele é uma ISO que já foi modificada, arrancado alguns problemas. Pode ser que tenha alguma questão de segurança, mas também não é um problema meu. Afinal de contas, ainda que eu vá ficar com esse notebook, eu vou usar ele para coisas mais simples. Salvar arquivo, fazer troca, editar imagens, alguma coisa parecida. E se eu for vender ele posteriormente, eu vou procurar uma versão Windows 11 Home. Eu preciso só saber se ele vai funcionar bem. Porque eu estou trocando uma versão de Windows
de 22 GB para uma versão do Windows de 8 GB. Então eu preciso só ver como é que ele funciona depois disso, já que eu não tenho muita margem de upgrade para esse computador. Então, ó, já está em 2%, eu vou adiantar o tempo até ele continuar isso aí. Infelizmente, galera, durante a instalação ele deu esse erro aí, ó, dizendo que tinha arquivos que estavam em falta. E logo após isso, ele acabou desligando o computador. Aí o computador ficou com tela preta, desligou, apagou de vez e aí eu tive que tentar resolver o problema novamente. E vamos lá, né? Segunda tentativa. Então, depois de muito sofrimento, ele tá indo. Vamos ver? Agora não tem mais para onde voltar. Vai restartar e a gente vai continuar essa brincadeira. Pronto, agora tá indo. Agora chegou na parte que você vai fazer a configuração. Vou achar Brasil aqui. Brasil já apareceu. Seleciono. Lembrando que essa é uma atualização extrema. Agora eu vou achar o keyboard brasileiro, né? Português BR. Vai. Vamos lá. Vou botar o nome do canal. Vou colocar sem senha por enquanto. E olha só, temos um Windows 11. Então, o Windows 11 já está
instalado. Então agora nós vamos falar sobre como ele vai funcionar. O primeiro driver que normalmente dá pane quando você coloca um sistema operacional novo são os drivers de rede. Por enquanto, ó, ele está dizendo que tem conexões disponíveis. Vamos verificar. Está dizendo available. Vamos ver quais são as redes que tem. Já achei minha rede, ó, Zé da Manga. Vou colocar a senha agora. Colocada a senha, vou dar enter e vamos esperar conectar. Bom, daí para frente, agora é atualização, até ele ir e funcionar. Testar o driver de áudio. Tá funcionando. Ele já entra em modo avião, já tá entrando no Night Light. Ótimo, opções de acessibilidade. Deixa eu ver, eu não testei brilho de tela. Ó, brilho de tela também já está funcionando. Vou fazer um teste também para ver se a questão do volume está funcionando no touchscreen. Ainda não. Então é driver que eu vou ter que baixar. Certo? Vamos nas configurações. Aqui, ó, onde tem um monte de aplicativos, ele tem poucos aplicativos. Por quê? Porque ele é simples. Ele não veio nem com os pacotes do Edge. O Microsoft Edge, por exemplo, não veio. Mas o que eu quero é configurações. Ele vai demorar um pouco para abrir, porque, como eu disse, ó, ele já apareceu, HP Pavilion Notebook PC. Tá vendo, ó? Display. Ó, mesma coisa, ó, consigo mexer nisso. Night Light, já desliguei. HDR, que para mim é uma novidade, ele ter HDR, porque é um notebook que tem uma tela antiga. Ele tem orientação, ó, landscape ou retrato. Isso é interessante. Já tem disponível múltiplos displays, gráficos. Como a Radeon gráficos ainda não tá, pode ver que ela ainda tá em 1024 por 768, né? Tá em HD, não tá em Full HD. Ele vai ainda, quando tiver todas as atualizações da Windows Update, aí é que ele vai... Ó, mas aqui ele já deu a informação, ó, o Windows não está ativado, ativar agora. Aí tem que caçar uma chave para ele depois. Se você for atualizar, é claro. Eu ainda não fiz nada disso, vamos ver. E agora ele vai baixar um monte de coisa porque ele vai demorar. Entendeu? Como é a primeira dele, eu ainda tenho que desabilitar várias coisas para a entrada dele. Mas tá checando aí para ver se tem atualizações. Eu também vou instalar o Google Chrome, mas eu acho que eu já tenho o setup do Google Chrome no HD externo. Então já coloco o setup e aí a gente vê. Enquanto isso, eu vou ver o sistema. Aí aqui, ó, About. Vamos ver as especificações dele. Tá vendo, ó? Ele já mudou o nome aqui. Vou tirar um print do início para mostrar qual era o print do que tinha informação. Mas ele já deu bloqueio, isso é normal, ele vai fazer isso. Ele já estava fazendo isso no Windows 10 e é normal, ele pode estar esquentando, apesar que não. E aí a gente vai seguir adiante nessas instalações. Então enquanto ele vai dar esse bloco, desbloquear, reiniciar e tudo mais, eu vou ficando por aqui por enquanto e assim que ele estiver pronto mesmo, bala, aí a gente volta para falar sobre o Windows 11 como ficou nele, tá certo? Até daqui a pouco. Bom, então depois que ele passou pela primeira fase, já passou um tempinho, ele tá no Windows Update aqui, ó, e ele tá baixando algumas coisas. Security Inteligência,
Windows Malicious, o removedor de vírus. Ó, ele já entrou aqui, ó, o driver do AMD, né? Driver do processador, esse é importantíssimo instalar. Então já vamos começar por ele e até ele instalar tudo, ele vai reiniciar o computador algumas vezes. Por enquanto ele ainda está naquela fase que ele está muito lento. Ele está até mais lento do que estava. E aqui ele diz, ó, nós não podemos, we can't install updates because other updates are in progress. We will try installing later. Ou seja, eu vou ter que esperar todos esses updates baixarem e aí ele vai instalar tudo de uma vez. Será que tem mais algum outro? Mas por enquanto é isso, ainda está em conta local. Eu ainda não mexi em otimização, não mexi no Windows Insider. Não fiz nada até agora. Por enquanto, e aqui ó, os gráficos dele ó. Advanced Micro Devices Inc. Driver Update for ATI Radeon H3200 Graphics, que a gente já tinha visto antigamente no início do vídeo, que era a placa de gráficos dele original. Então agora vai baixar, ó, tem coisa baixando, ó, updates do Windows Security 50%. Provavelmente ele vai baixar tudo isso. E ele já deu um erro no Synaptics Driver Update, que é o driver do touchpad, mas o touchpad está funcionando normalmente. Então, por enquanto, zero novidade. Vamos deixar, e assim que tiver tudo instalado, que ele tiver pronto para uso, aí sim eu vou voltar. Bom, galera, depois de passar uma noite inteira atualizando, que eu deixei, tá aí. Vamos colocar a senha nele. E abriu. Aqui já não aparece mais, ó, o ícone de notificação vermelhinho dizendo que você precisa atualizar. Então, tá aí, ó, indo rápido até, ó. Delay é curto para um computador de 2009. Então, aqui vem a má notícia, tá? Fui fazer benchmark dela, mas não mudou muita coisa. Foi para 140 e 70 do mesmo jeito que estava o benchmark dela com o Windows 10. Então, apesar de ter melhorado alguma coisa na sensação do computador, do uso dele, alguma coisa ainda tá defeituosa, sabe? Ele não tá indo bem. O benchmark dele, ó, foi feito 147.3, 75.5 e é isso, né? Mas em relação a drivers instalados, até a câmera, que normalmente quando você instala um notebook mais antigo, você bota um processador novo, você bota um processador, uma memória, ou troca o sistema operacional, a câmera que costuma não funcionar, ela está funcionando. Você consegue me ver aqui, ó. Oi. Certo? Se eu melhorar a iluminação daqui, deixa eu me verificar aqui, ó. Certo? Você consegue ver que ela melhora bem. Mas eu ainda vou precisar dar mais tempo para ele trabalhar, porque realmente ele precisa passar por alguns processos de atualização para inicialização. Mas quanto tempo ele leva, depois de ter já sido iniciado, para fazer um restart, que é mais complicado do que fazer o simplesmente desligar, a partir disso. Vai. Estou bem satisfeito, por incrível que pareça. Menos de 3 minutos para fazer um processo de desligar e religar sozinho. Achei bem interessante, porque a diferença é que no de ligar e desligar, os Windows a partir do 8 ele tem a função de desligamento rápido, ou seja, ele bota várias coisas em espera e ele desliga o aparelho, mas deixando tudo armazenado em cache. No restart, você zera tudo no computador, 3 minutos. Você zera tudo no computador e ele
pode, digamos assim, ele desliga tudo mesmo, ele apaga tudo, zera a caixa, zera a memória, aí é que ele vai reiniciar tudo novamente. Bom, com 3 minutos eu gostei do resultado para um processo que foi feito após uma atualização de sistema, já foi testado câmera, benchmark dele, depois de tudo isso, não vai mudar, ele não vai dar coisa boa nisso, ele vai ficar nesse benchmark mesmo. Vou precisar achar soluções para isso. Então, vamos ver aqui também no Ctrl Alt Del como é que tá o desempenho dele. Que aí eu já consigo ter informações suficientes para... vou ter informações suficientes para garantir o que eu estou falando. Ó, CPU a 81%. Ele vai baixar, porque obviamente ele acabou de ligar. E também porque eu já estou com o CPU Application aberto, né? Não muda muita coisa. Mas eu vou aqui, ó, aplicar o Bench. E vou ver o que ele vai fazer na máquina em tempo real. Foi. Ó, ele está dando benchmark do processador, mas em tempo real ele não está mudando. Ó, agora mudou, foi para 100%. Agora ele foi para 100%, mas não deu um resultado muito diferente do benchmark da CPU, não. Gostei, para fazer tarefas simples e rápidas, ó, fechei o CPU ele baixou para 25%, a memória em 45%. Vamos ver o monitor de desempenho dele, como é que ele está aparecendo. Tá lá, ó. CPU 13%, rodando a 1 GHz, memória 1.7 de 3.7. Cara, tô gostando, ó. Utilização CPU 8%, 95%. Memória 1.6 de 2,1 disponível. Isso é bem interessante, que isso aqui ele tá no single core, tá? Tô gostando muito disso. Significa que dos 3.7 aqui, ó, onde tá o mouse, 3.7, ele tá usando 1.7. Bem interessante. Aqui ele tá dizendo que ele tá usando a memória em single channel. Mas aqui tá tudo certo. Vamos agora no painel de controle. Que detalhe, tá? Ele ainda não atualizou o sistema para português. Então ainda tenho que acessar algumas coisas usando alguns nomes em inglês, por exemplo. Painel de controle, eu estou usando Control Panel. Sync Center, nada, nenhuma novidade. Sistema. Até o driver mais difícil de instalar desse computador, que é o driver do leitor de impressão digital, eu consegui instalar, eu fiquei bem feliz com isso. Por hora, gente, acho que a minha obrigação com esse notebook foi cumprida. Ele vai passar por mais uns dias de atualização, sendo rebutado, reiniciado e atualizado todos os dias. Se tiver mais alguma coisa, eu faço outro vídeo mostrando. Do contrário, eu fico por aqui. Parece que deu tudo certo e, sei lá, até a próxima.